O Atlético que finaliza na manhã deste sábado a preparação para encarar o Botafogo. Domingo, 4 da tarde, no Gigante da Pampulha. O duelo contra a equipe da Estrela Solitária, atual campeã brasileira, também campeão da Libertadores. Este Fogão que não vem bem no Campeonato Brasileiro de 2025. E o duelo pelo lado do Atlético, que ganhou uma característica especial, de decisão. É vencer ou vencer para o Galo não se distanciar das equipes que estão no pelotão de cima da Série A do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, o Cuca ainda terá algumas dúvidas, isso porque vários atletas estão no departamento médico. Guilherme Arana, Alan Franco, os atacantes Cadu, Caio Maia, eles estão em tratamento das lesões, ficaram na fisioterapia nessa sexta-feira. O meio-campista Patrick, o Júnior Santos e o Brian Palacios, esses fizeram atividade no campo em separado com a preparação física. A única volta que é certa, pelo menos no início da manhã deste sábado, para o jogo de amanhã contra o Fogão, é do zagueiro Igor Rabelo, que treinou normalmente ontem e está à disposição para a sequência da temporada, já está à disposição do técnico do Galo. Sobre o Gabriel Menino, que havia perdido a condição de titular, a Itatiaia apurou que foi uma opção técnico-tática do Cuca. Isso porque, apesar do jogador ter muita qualidade, muita habilidade, não tem ajudado em quesitos como intensidade e recomposição da marcação, principalmente quando sobe para o campo de ataque e não volta para ajudar a marcar. Aí o Gabriel Menino podendo ficar de fora da formação titular para essa partida do domingo contra o Fogão. A gente imagina o Galo armado com a seguinte formação para encarar o atual campeão brasileiro. O Everson no gol, aí a dúvida na lateral direita, Saravia ou Natanael. Dupla de zaga com Lianco e Alonso. E aí mais uma dúvida, na lateral esquerda. Será que começa o Caio? Será que o Rubens começa como titular? No meio campo, ou ele vai com Fausto Vera e Gabriel Menino, ou Fausto Vera e Rubens. E aí o Scarpa de meio armador. E no comando de ataque, a trinca ofensiva de Coelho, Rony e Hulk. Ô Rubens Júnior, para finalizar esse noticiário aqui no Tiro de Meta, vamos falar da troca de gramado na Arena MRV, porque nessa sexta-feira a Casa do Galo recebeu um material chamado de Choque Pad, que irá formar uma camada essencial de proteção para os jogadores e que é instalada para absorver o impacto antes mesmo da instalação da grama sintética propriamente dita, tá? O Atlético que ainda aguarda a liberação total da grama sintética para ter o gramado 100% em sua casa. Cerca de 40% dos rolos de grama ainda estão retidos na Receita Federal no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Isso porque tem uma greve dos auditores fiscais do órgão e os rolos de grama ainda não chegaram para a Arena MRV ter o seu gramado sintético em definitivo. O Galo que tem o Botafogo pela frente na Série A do Campeonato Brasileiro. Já vou falar mais um pouquinho sobre essa questão do treinamento. A gente vai trazer informações também da Arena MRV. Thiago, só lembrando o seguinte, o Galo, no retrospecto geral desse confronto contra o Botafogo, jogando em casa, ele tem uma vantagem absurda. E, claro, não pode se apegar só a isso, mas das últimas vezes que enfrentou o time aqui em Belo Horizonte, o Galo tem se dado bem em 29 jogos, são 15 vitórias do Atlético. Só que nos últimos 3 encontros entre as equipes, o Galo se deu mal, porque perdeu no Brasileiro ano passado 3-0 pro Botafogo, fora de Belo Horizonte, aquele empate no Independência por 0-0, que antecedeu a final da Libertadores, inclusive, teve muita confusão, e depois a derrota por 3-1 na final continental contra o Botafogo. Técnico Cuca com o departamento médico cheio de jogadores, o Guilherme Arana com lesão na coxa direita, o Alan Franco se tratando da lesão no joelho direito, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Palacios também nesse DM lotado do Galo. E aí o Cuca tá tendo que quebrar a cabeça e projetando alternativas para armar esse time contra o Botafogo. Ontem, o Igor Rabelo, que se recupera de um edema na coxa, e também o Patrick, eles realizaram trabalhos físicos, sob supervisão ali da preparação física. Vamos ver se eles vão reunir condições de jogo para encarar o time da Estrela Solitária neste final de semana. Aí vamos tentar ter também alguns indícios de como vai ser armado esse time do Galo contra o Botafogo, viu? Eu vou trazer o Alexandre Simões e o Ale Oliveira para falarmos um pouquinho de Atlético, mas também de Botafogo. O Wellington Campos tem
tem informações do Rio de Janeiro de como vem o time do Botafogo. Tá pressionado já, o português técnico do Botafogo já tá tomando um calor da torcida, que já quer uma cobrança mais forte, alguns até pedindo a demissão do técnico do Botafogo. Lembrando que o Botafogo vem de um grande jogo, né? 2-2 com o São Paulo, lá no Newton Santos, esteve atrás do placar. Aliás, ontem veio a notícia triste do Caleri nesse jogo. O atacante do São Paulo rompeu os ligamentos do joelho, acabou o ano pro Caleri do São Paulo, que fazia um bom jogo justamente contra o Botafogo. Ô ídolo, tem pressão aí também no Botafogo? A turma tá querendo a cabeça do treinador, Wellington? Alô, Thiago, alô, amigos da Itatiaia, uma grande sexta-feira santa para todos, com muita reflexão. Meu ídolo, te dizer que a diretoria de futebol do Botafogo, comandada pelo John Textor, reafirmou que vai manter Renato Paiva no comando, mesmo que aconteça uma derrota para o Atlético neste domingo, às 4h no Mineirão. Segundo a direção de futebol da Estrela Solitária, o treinador ainda não teve tempo suficiente para trabalhar. Amanhã tem Vasco e Flamengo, Flamengo liderando e o Vasco com muita pressão em cima de Fábio Carille, o jogo às 18h30 no Maracanã. E no domingo também no Maracanã, 18h30, tem o Fluminense, que vem fazendo aí boas vitórias, 4 jogos do Renato, 4 vitórias, pega a equipe do Vitória, pensando na ponta do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Thiago. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Esse jogo também, Vasco e Flamengo, hein? Ô, Vascão, freguesia pro Flamengo. Vamos ver se o Vasco arruma alguma coisa. Agora, Ale Oliveira, sobre Atlético e Botafogo, apesar do momento de pressão no Botafogo, né? Tá uma loucura o futebol brasileiro. Ontem o Corinthians demitiu o Ramon Dias 20 dias depois de ser campeão paulista. Mas o clima tá bravo lá no Corinthians. Aliás, informação do Dorival Júnior, ex-técnico da seleção, deve assumir o Coringão. O Ale Oliveira e Alexandre Simões. Nesse momento, né? Claro que as peças são importantes, mexer no time, tentar algo diferente, mas é muito mais do psicológico. Tô sentindo, e pra mim ficou muito claro isso no jogo contra o Santos, um Galo muito abalado no quesito da confiança, Ale. Ah, você não tem a dúvida, né? Porque o resultado não vem e aí a confiança vai embora. Uma vitória, aquela contra o Iquique, nas últimas 7 partidas, juntando aí todas as competições, e isso mexe com o psicológico mesmo. Mas eu tava conversando aqui fora do ar, tava vendo uma coisa, por exemplo, eu sei que, eu estudei a bagaça, né? Eu sei que não pode fazer comparação entre os rivais, né? Mas, por exemplo, no Atlético, né? Se o Coelho não tá numa fase tão boa, se o Scarpa às vezes não tá tão bem, ou o Rony, sabe assim? Se os caras não estão tão bem, o que o Cuca vai fazer? Não vai fazer nada. Eles estão jogando bem ou jogando mal, eles vão continuar jogando. Porque ele não tem alternativa, ele olha pro banco e praticamente não vê ninguém. Você vê, ele na cabeça dele entende que o Gabriel Menino poderia entregar mais na marcação, né? Podia dar um pouco mais de pegada no meio campo e tal. Então ele falou, vou tirar o Menino. Ele pune o time piora. Então ele não tem muita alternativa. Se os caras jogar bem, ótimo. Se os caras jogar mal, vai continuar jogando. Ele não tem o que fazer, ele não tem peça, principalmente com o departamento médico com bastante gente, ele fica muito limitado, ele não tem como mexer com esses caras, porque se ele tira os caras, ele tá punindo o time, aí é difícil trabalhar, Tiagão. Vamos falar do Galo, o trem tá feio pro lado do Galo, hein? Ah, não tá bom não, viu, João? Não tá bom não. Uma vitória nas últimas 7 partidas, aquela vitória contra o Iquique, né? Juntando todas as competições. Quando vai começar o campeonato, muita gente falava de Flamengo, Palmeiras e também falava do Atlético. Pô, eu tava numa confiança danada no time do Galo, cara. Então você imagina, é só você transportar, você imagina o Palmeiras ou o Flamengo, tivesse uma vitória só, nas últimas 7 partidas, não estaria numa... Onde tá o problema? O problema é de elenco. O Cuca que não conseguiu fazer jogar, é diretivo. Onde é que o Atlético tá errando? Ô João, até pelas lesões, e são algumas importantes, né? Alan Franco, o Arana, o Júnior Santos, que praticamente não estreou ainda, mas foi a principal contratação do time, né? Mas principalmente pelas lesões. Hoje o que acontece no Atlético é o seguinte: se o Coelho jogar mal, tiver uma sequência ruim, ele vai continuar jogando. Se o Rony tiver uma sequência ruim, ele vai continuar jogando. O Hulk eu nem falo. Se o Scarpa tiver mal, ele vai continuar jogando.
porque não tem quem colocar. Ele olha pro banco e não vê ninguém, né? Por exemplo, ele tirou o Gabriel Menino do time, né? O Gabriel Menino que fez um bom para ótimo campeonato mineiro, porque ele não estava sendo tão intenso na marcação. Sabe quem sofreu? O time. Então hoje, se ele for tirar alguém que não tá jogando tão bem, e é normal que você... Então, o que você tá dizendo é o seguinte, ele errou ao tirar o Gabriel Menino? Eu acho que ele deve ter tentado corrigir o que ele não estava gostando no menino antes de tirá-lo, né? Eu imagino que sim, porque o Cuca sabe muito de futebol. Não conseguiu. Daí ele falou assim, vou tirar o cara pra ele tomar uma lição, pra ele ver como é que funciona, sabe? O time piorou. Mas isso vai acontecer com praticamente todo mundo. Se ele tirar o Coelho nesse momento, não vai botar ninguém. Se ele tirar o Rony, não vai botar ninguém. Se ele tirar o Scarpa, não... porque ele não tem essas peças. Ele não tem. Então é difícil, é complicado pra ele. Rafa Leal, me conte como é que estão os bastidores do Galo. Tenho certeza uma pressão enorme da porta pra dentro, porque quando não vem o resultado, vem a pressão e tem que vir a pressão, porque com o investimento que o Atlético faz, não dá pra não ganhar de Santos, que não faz raiva em ninguém, de São Paulo, que também não tá machucando ninguém, do Grêmio, que só ganhou do Galo no Brasileiro, Rafa. É impressionante, né, João? Boa noite pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Bastidores desta sexta-feira. E esse jogo contra o Botafogo, que virou uma decisão pro Galo. Foi inclusive assim a forma como o técnico Cuca tratou o jogo do domingo com o elenco hoje de manhã, antes mesmo do treinamento técnico-tático na cidade do Galo. Chamou a turma para conversar, mostrou alguns vídeos, alguns conteúdos sobre o adversário, Botafogo, que mudou muito, né? Em relação àquele time que disputou a final da Libertadores contra o Atlético, tem até matéria no itatiaesporte.com.br falando sobre as diferenças daquele elenco do Botafogo pro desse ano. Cuca conversou com a turma e falou, domingo é vencer ou vencer, até porque, João, o campeonato tá no início e a distância entre zona de rebaixamento e meio de tabela é muito curta. Portanto, com uma vitória, mais 3 pontos na tabela, o Galo chegaria a 5 pontos e subiria, né, absurdamente na tabela de classificação. Então, o jogo de domingo, o Atlético precisa vencer para não ficar estacionado na parte de baixo da tabela. E aí, Ale, dá para acreditar numa vitória com o time jogando mal como jogou o jogo contra o Santos, contra um Botafogo que é um time forte, é o atual campeão do Brasil, o atual campeão da Libertadores, e é um time forte desse cenário nacional? Se jogar o que jogou contra o Santos, não dá para pensar em ganhar de ninguém. Se for esse jogo que jogou contra o Santos, pode esquecer que não vai ganhar de ninguém. Até porque o Santos também vinha muito mal e praticamente não usou o Neymar nessa vitória. Quem tá no YouTube tá vendo as imagens. E o Botafogo também, evidentemente, tem os seus problemas, né? Um time que procurou se reforçar, mas perdeu jogadores muito importantes. Agora, eu quero acreditar que um time que tem jogadores vitoriosos e poderosos, como tem o Atlético, com um treinador experiente, vai reagir, não vai ficar nessa fase, não vai jogar mal numa sequência muito grande de jogos, né? E aí a gente tem que buscar o que esse time já fez de bom, o que esses jogadores já fizeram de bom e tentar colocar isso em prática no domingo. Agora, evidentemente que se vier para jogar o que vem jogando, o Botafogo leva melhor, né? Porque o Botafogo, embora não esteja brilhante nessa temporada, muito pelo contrário, tá jogando mais do que o Atlético. O que o Atlético jogou no primeiro tempo contra o Santos, poucas equipes do Campeonato Brasileiro praticaram um futebol tão ruim nessa temporada. Então é hora de ligar o alerta e correr mais, e se doar mais, se entregar mais, estar mais concentrado para começar a dar a volta por cima. Você enrolou e não me respondeu. Se o Atlético jogou... O problema do Atlético é de elenco. Sim. O problema do Atlético é de técnico, o Cuca que não tá fazendo bem feito dele. Ou o problema do Atlético é diretivo. O Atlético tá errando em contratação, tá errando em formação de elenco, contratou mal. Onde é que tá o problema? Para de enrolar e fala. Eu não acho que a direção contratou mal, mas foi econômica, contratou pouco. Precisa de mais. Saíram mais jogadores que entraram. E o grande problema pro treinador é ele ficar refém do jogador. Hoje o Cuca é refém desses titulares, porque eles não têm reserva. Não tem reserva à altura. É diferente do que acontece. Eu sei que ninguém gosta de comparação, mas no que acontece no rival, né? Hoje, se o cara estiver jogando mal, ele coloca o outro para jogar. O Cuca não pode fazer isso porque o elenco dele é curto.
E para alongar esse elenco, pensando aí numa janela do meio do ano, o que o Atlético tem que fazer? Quais são as peças, as posições? O Cuca já prevendo o pior, que o Cuca também é meio, às vezes ele dá um baixo astral nele. Mas ele prevendo o pior, ele já vinha falando, eu preciso de um volante. O time praticamente não tem volante. De primeiro volante só tem o Fausto Vera. E a informação que eu tenho, que eu apurei, é que o Fausto Vera não tá nos planos do Cuca, ele não agrada muito o Fausto Vera. Não agrada, bom, enfim, deixa pra lá. Mas ele... Deixa pra lá não, pô, fala. Não, é que o Fausto Vera só agrada o antigo treinador. Só agrada mais ninguém, nem a mãe dele. Mas enfim, ele precisa de um volante. Ele precisa muito de um volante. Eu acho que ele precisa de um outro meia. Porque se o Scarpa não tá bem, ou se ele quer ter mais criação no meio campo, hoje ele depende do Bernard. Que não deu certo até agora. Não deu. Então, assim, você fala assim, mas o Bernard, você apostaria no Bernard quando ele chegou? Eu apostaria. Eu também, mas é uma grande decepção até aqui. Sim, ele precisa de um meia. Se o Scarpa não tiver, se o Scarpa tiver mal, ele precisa de um meia e mais um atacante. Eu tô lembrando aqui da entrevista que eu fiz com o Cuca na pré-temporada do Atlético. Estados Unidos lá. E o Cuca disse o seguinte, olha, ninguém precisa esperar aquele Bernard, aquele cara da velocidade, jogar aberto, de partir pra cima. O Bernard hoje é outro jogador. O problema é que o Atlético contratou o Bernard pensando naquele Bernard. Segundo o Cuca, não existe mais. E também o Bernard que existe hoje não agrada, porque ele tá longe de ser aquele cara que vai pensar o jogo, que vai construir a jogada, que vai armar. O Bernard não tá jogando, vamos falar a verdade, ele não tá jogando nada. Absolutamente nada. E aí então é um volante, um meia e mais um atacante. E outra coisa que a gente sabe das dificuldades do jogador de futebol, ele passa por momentos difíceis, mas o Júnior Santos, o João, ele foi a principal contratação. O homem não jogou. Foi o artilheiro do Brasileiro do ano passado e não conseguiu jogar no Atlético. Da Libertadores, né? Desculpa, artilheiro da Libertadores do ano passado. Foi uma contratação pesada, né, meu? Ele foi contratado pra ser tipo ali o segundo melhor do time. E você não pode contar nunca, porque o Coelho é muito útil, o Rony também briga muito, mas o Júnior Santos, ele foi pra ser o cara, né? E essa era a expectativa, mas o cara não joga. Então, assim, ele precisa recuperar logo e precisa ajudar o Atlético. E o Cuca precisa ser ouvido para que ele consiga ter um elenco mais recheado. Quando o cara vai fazer uma novela, ele pensa no elenco dele, né? Aí, antigamente, quando o cara queria a novela brilhando, ele pensava em quem? Tony Ramos, Antônio Fagundes. Opa! Esses caras grandão, assim, né? Hoje pensa no Cauã Raymond. Você gosta, né, João? Quem mais? O Fábio Assunção. Não, o Fábio Assunção já é da velha guarda também, já passou. Eu tô ruim de galã, viu? Caio Castro. Eu ia falar Fábio Júnior. Caio Castro. Caio Castro. Bom nome. Agora, quando você vai pensar num time de futebol, você também tem a estrela principal e você tem o elenco de apoio. Sim. Com todo respeito ao Rony, ele é um belo coadjuvante, mas ele não é o galã para ser o artista principal de uma novela. O Coelho é a mesma coisa. O Coelho, no plano ideal do Cuca, ele seria um ótimo reserva. Tá faltando protagonista, né? Pro filme do Atlético. Exatamente, o Incrível Hulk, né? O filme. Só tem o Hulk ali de protagonista. Exatamente, eu concordo. Você tem o Scarpa, que é um baita jogador, você tem o Arana, que é um baita jogador, mas tá faltando mais um cara ali, tá faltando um cara do padrão AAA ali do lado do Hulk. Exatamente, né? E ele tem que ter essa alternativa, João, de que se os titular não estiver jogando bem, ele fala assim, eu vou tirar esse cara e vou botar outro. Ele tem que ter isso, e hoje ele não tem. Falar em gramado, qual é a previsão do Atlético estrear esse novo gramado sintético diante do seu torcedor? Pois é, Romano, a previsão é para o jogo contra o Fluminense. O Atlético não acredita que antes dessa partida, marcada para o dia 11 de maio, consiga reestrear a Arena MRV. Portanto, a diretoria trabalha com essa previsão do jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cerca aí de, pouco menos de um mês, né? Hoje é dia 18, correto? Se terminar a greve, né? Terminar a greve. E assim, a Receita acaba que ela prioriza determinados tipos de produtos, né? Então, se tem um produto que é um bem de necessidade aí extrema, por exemplo, alimentos não perecíveis, medicamentos, ela tende a liberar esses bens antes de um gramado, por exemplo, para a prática do futebol. Então tem essa lista de prioridades
a serem liberados ali os produtos retidos na receita. Então, esse jogo contra o Botafogo pode ser a despedida do Atlético do Mineirão. Porque se olha você só, considerar que tem jogos fora na sequência, né? Porque olha só, no Brasileirão ele vai pegar o Mirassol e o Juventude fora, né? 6ª e 7ª rodadas. Na Copa Sul-Americana ele joga fora. Joga Isso, fora. na Venezuela, Caracas, não é isso? Caracas. Com Caracas. E na Copa do Brasil, joga fora. ele estreia fora de casa com o Maringá. Lá no Willie Davis. Não é isso? Então, Só acho que são 5 jogos fora de casa. Então, pode ser a despedida do Mineirão, esse jogo de domingo contra o Botafogo. É isso mesmo. E agora é só jogo fora de casa. Eu lembro do Cláudio Rezende me falando que eram 5 jogos fora de casa que o Atlético vai fazer na sequência agora, pelas 3 competições. Isso mesmo. E para esse jogo, então, entre aspas, despedida, porque a gente vai depender da receita, mas despedida do campeonato do Mineirão. Como é que chega esse Atlético? Pois é, Romano, hoje tivemos mais um treinamento na cidade do Galo, comandado no período da manhã pelo técnico Cuca. Inclusive, ele bateu um papo com o elenco, mostrando alguns vídeos, né, do adversário, porque essa partida contra o Botafogo, ela ganhou, né, um clima assim mais dramático, contornos de final, né? Passou a ser uma decisão pro Galo, essa partida contra o Botafogo, que também não vem bem no Campeonato Brasileiro. Mas o Cuca falando, gente, nós temos que ganhar esse jogo. É vencer ou vencer, até porque o Atlético está na zona de rebaixamento. Então, isso o elenco parece que já entendeu e que tem que entrar com a faca nos dentes para enfrentar o time da Estrela Solitária. O DM tá cheio de jogadores, alguns atletas já na fase de transição, isso ajuda bastante, né? Um deles, o Igor Rabelo, já que o Atlético tem esse problema de falta de zagueiros, né? O Leandro volta para a posição titular, mas o Igor Rabelo foi liberado pelo DM, pode reestrear com a camisa do Atlético. Agora, outros nomes importantes como Patrick, Palácios, Guilherme Arana e Alan Franco seguem no departamento médico do Atlético. Não há previsão ainda, né, desse retorno dessas peças. E tem um detalhe interessante, Romano, para a gente fechar, a apuração nossa aqui da Itatiaia sobre a questão do Gabriel Menino. Por que ele passou a comer banco? Por que ele saiu do time do Galo? É importante registrar que isso foi uma opção técnica tática. O Cuca acredita que ele é um bom jogador, que tem uma boa técnica, mas ele não entrega intensidade e dinâmica de jogo. Se movimenta menos, não cria jogadas, não pisa na área e não consegue recompor a marcação. Por isso que o Gabriel Menino deixou de ser titular no time do Cuca. Vamos ver, né, como é que fica pro jogo contra o Botafogo, porque se ele não puder colocar o Menino de titular na meiuca, aí o Rubens vai ter que ser deslocado como possível lateral esquerdo pro meio campo. E aí entraria, né, o Caio, não mais paulista, na lateral esquerda. São algumas possibilidades que o Cuca trabalha amanhã, o último treinamento, antes do jogo, Romano. Valeu, Rafa, obrigado pelas informações.
Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando o like. E a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícias do nosso Galo todos os dias pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui.